Então, boa noite a todos. Já conversamos um pouquinho. Estamos começando o curso de Introdução aos Estudos Literários 1, do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná, recebendo, então, alunos, uma turma formada quase que meio a meio, alunos de 2020, 2021 e alguns de outros anos. Tem um pouco mais, na verdade, de alunos que ingressaram agora, né, em 2021. Então, com todas as excepcionalidades, né, que explicam isso, a gente não precisa nem explicar muito, né, tem a ver com a pandemia. E então, sejam todos muito bem-vindos, né? Cada um de nós sabe como é que chegou aqui, né? Parabéns para vocês que conquistaram uma vaga numa importante universidade do Brasil, numa importante universidade do mundo, numa importante universidade do Paraná. E tenham certeza, né? Imagino que na semana passada, a semana que recepcionou vocês como calouros, vocês já tiveram um pouco essa dimensão de quantas possibilidades a universidade oferece, né? E o curso de vocês. Então, as palavras que são da moda, mas não só por serem da moda, por exemplo, diversidade, né? Ficar um pouquinho nela nesse início, é uma palavra que é prática porque, digamos assim, o espírito, né, das universidades públicas em geral, de algumas, né, das melhores universidades particulares, privadas também, priorizar isso em vários sentidos, né? A diversidade, o acolhimento de cabeças pensantes dos mais diferentes matizes, e isso é um valor que está no nosso coração, né? E nas nossas mentes o tempo todo, inspirando a gente a acolher, né? E a tentar oferecer aquilo de que vocês precisam, mas a gente nunca sabe o que é que o outro precisa, né? A gente nem sabe, na verdade, muito bem o que cada um de nós precisa, mas o tempo da pandemia, eu sei que foi desafiador para todos, para mim, pessoalmente, foi bastante, e então é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês para falar de literatura, né, para falar de arte, de valores estéticos, né, de beleza. E então eu vou fazer uma rápida apresentação da disciplina, rápida que talvez não seja tão rápida, né, por meio de alguns slides que depois eu vou disponibilizar para vocês. Que entrem os slides. Ok? Estão vendo? Sim, obrigada. Então, vamos lá. Como vocês já sabem, né, as aulas síncronas vão acontecer como hoje, terças-feiras, 2 horas de encontro, das 18h30 às 20h30, e nas sextas é uma aula mais curtinha, né, começa às 8h30, termina às 9h30. Então, são 3 horas de encontros semanais síncronos. A ficha 2, que vocês talvez tiveram acesso a ela no site da coordenação, talvez tenha alguma pequena discrepância de carga horária, né, por conta da Semana de Letras, que não era uma certeza total no momento em que eu enviei a proposta da disciplina, mas isso não tem a menor importância, né? O total oficial de carga horária é de 60 horas e, enfim, serão 3 horas síncronas por semana nesta disciplina, no calendário que a gente vai ver logo na sequência. Nossa interação vai acontecer de 3 formas diferentes. No Teams, a troca dos materiais, as mensagens, né? Daí, a partir desse momento que a gente se encontra no Teams, dispensa o encontro no e-mail. De toda forma, meu e-mail tá não só no slide não está, mas posso falar o meu e-mail, e alguns já tiveram acesso a ele, em algum lugar ele está, né? Raquel.ilescas, meu primeiro sobrenome, @yahoo.com.br. Mas então a prioridade é que a gente se comunique por meio do Teams.
Eu só não dou as aulas e gravo no Teams porque os colegas que tentaram falaram que não tem tantos recursos, talvez agora até já esteja bom, mas o fato é que em outros semestres eu comecei a dar aulas no Zoom e achei que é uma plataforma bastante confiável, né? Então eu elegi o Zoom para os nossos encontros e para que seja mais fácil, inclusive, depois disponibilizar na sequência as aulas no YouTube. Então, as partes gravadas de todas as aulas, imediatamente após o fim daquele encontro, eu já faço o upload para o meu site pessoal, né, que está ali também indicado, Raquel Illescas Bueno Aulas. Basta digitar isso lá no YouTube que vocês encontram. Então, quando perderem alguma aula no momento e tal, elas vão ficar até o final do semestre disponíveis. A informação do Zoom vocês já têm, tanto que já estão aqui, né? O calendário. Começando, então, hoje uma aula de apresentação, conforme diz ali, apresentação da disciplina, programa, formas de avaliação, ambiente virtual e demais recursos tecnológicos. Essa última parte já foi, né? Na sequência, a gente vai falar do programa. Na verdade, o programa está, de alguma forma, aí na sequência do calendário, né? E vocês têm acesso a ele em outro arquivo, mas para não ter tanta repetição, né, os itens do programa vão aparecendo no calendário. Por exemplo, o conceito de literatura, né, que aparece já no próximo encontro de sexta-feira. E sobre as formas de avaliação, a gente fala realmente na sequência. Então, hoje é isso. Né? Próximo encontro, sexta-feira, começamos, então, a tentar saber o que é literatura, né? Com aquela colocação de muitas perguntas, né? Muitas dúvidas. É possível, efetivamente, escolher para cada um de nós um conceito de literatura que satisfaça e que acolha os textos que a gente já pensou na vida, que são textos literários, né? Quais são os critérios, quais são os parâmetros para discutir se um texto que tem bastante chance de ser literário, né? Que a gente acha que tem cara de literatura, é considerado hoje literário. Né? E quem consideraria tal texto, mas não consideraria outro? Então, é uma discussão teórica, mas que passa pela exemplificação de gêneros, de textos de épocas diferentes. Né? Então, esse é o nosso assunto para a próxima aula. E aí, o texto naturalmente indicado para essa discussão, a leitura dele eu estou pedindo só para terça-feira, por conta aí de um delay natural de começo de semestre, mas já podem ir adiantando isso que está indicado como leitura para terça-feira, que é o que é a literatura, do Terry Eagleton. Algo que eu tenho que esclarecer é se vocês já conseguem visualizar todos os materiais que foram carregados no Teams. De toda forma, mesmo que eles estejam lá numa pasta, né, eu coloquei lá duas pastas, uma textos literários, né, em geral obras de ficção, porque esta disciplina vai ter um compartimento bem pequenininho para poesia, né, que depois, na introdução aos estudos literários 2, ela é toda voltada para o estudo do poema, da poesia. Então, para nós vai ser só de vez em quando que a poesia vai aparecer por aqui. Assim como o texto dramático, né, os textos de teatro, não tem introdução aos estudos literários 3 para contemplar os textos dramáticos, mas vocês vão acabar estudando textos de teatro em várias outras disciplinas, mas a ênfase do estudos literários 1 é na narrativa. Então, romance, conto, eventualmente crônica, né? E esses textos estão lá, tem uma pasta de textos literários que tem praticamente só textos de contos e duas narrativas mais extensas que vão aparecer aqui quando aparecerem as datas da leitura de cada uma delas, eu informo para vocês. Na próxima aula, vamos falar sobre o que é literatura e eu vou propor a primeira atividade.
eu coloquei em negrito ali as datas de recebimento das atividades pelas quais a frequência vai ser avaliada. Então, vão ser 8 atividades, algumas bem complexas, algumas super simples, tá? Quase depoimento pessoal, tá? Então, vai variar bastante, praticamente toda semana vai ter alguma atividade a ser entregue, mas elas não são todas do mesmo tipo, né? Pode ser um resumo de um texto teórico, né? Algo que um aluno de universidade espera fazer, né? Mas pode ser alguma outra coisa, né? Quando aparecerem, vocês saberão, tá? Também a extensão dessas atividades vai ser maior ou menor, mas vão ser textos que vocês vão redigir sempre e enviar pelo Teams, né? E sempre no dia que vocês entregam uma atividade, eu já proponho a próxima, né? Para entrega na semana seguinte. Então, na terça-feira, o texto é esse, o que é literatura. Apareceu alguma coisa no chat, vamos ver se há algo. Este slide vai estar disponível para ver no Teams? Sim, os slides serão disponibilizados também no Teams. Tchum, tchum, tchum. Daí tem 10 dias de intervalo. Tem o feriado do dia 12, que cai numa terça-feira. Aí eu meio que pulei a terça-feira, dia 5. Na terça-feira, vocês já deverão ter enviado, né, ou enviar na terça-feira mesmo a primeira atividade, e aí sim a gente entra dentro do conceito de literatura, no item específico de linguagem e estrutura, e a leitura do Terry Eagleton, eu vou enviar por mensagem, né, por conversa para vocês no Teams, mas eu imagino até que já esteja no Teams, imagino que já esteja visível para vocês na pasta de que eu fiz o upload. Depois a gente acerta esse detalhe aí. Desculpem que está batendo o meu celular. E é aluno, mas agora eu não vou poder atender. E aí, na terça, eu já faço uma proposta de uma segunda atividade. Por que do dia 5 pula até o dia 15, né? Porque dia 12 é o feriado e dia 8, que a gente teria um encontro de 1 hora, eu vou fazer uma viagem, não vou poder estar conectada. Vou casar. Aí, dia 15 de 10, que a gente vai conversar sobre o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Então, é a primeira leitura, é a mais longa de todo o semestre. Depois vai ter mais um pequeno romance ou novela, mas algo que possa ser chamado de romance, ficção extensa. A primeira leitura é essa, né? Também vou reenviar ou enviar logo para vocês, né? Um arquivo com esse romance do Oscar Wilde. Eu imagino que vocês conheçam, né, o retrato de Dorian Gray, seja de quadrinhos, de filme, desenho animado, sei lá, ele é bastante explorado, né, em outras linguagens, e alguns terão lido porque é um dos clássicos, né, da literatura universal. Então, o retrato de Dorian Gray é a história de um sujeito que se descobre muito lindo, porque todos diziam que ele era muito lindo. Ele posava, né, para um pintor. Logo, a primeira cena já do romance já mostra o Dorian Gray sendo pintado, o retrato dele sendo feito por um pintor. E desde então, esse início, o que é discutido, o que é proposto, né, como assunto no romance, é a questão da beleza, né? Então, eu gosto de trabalhar nessa disciplina com esse texto do Oscar Wilde, que é do finalzinho do século XIX, né? Que é de uma época em que a estética assumiu um grau tão... A discussão estética, né? Os períodos literários, digamos assim, qual era o período literário da época, né? O romantismo já tinha
dado bastante rendimento, né? O realismo já tinha vindo, e, digamos assim, os leitores estavam já migrando para outras coisas que têm mais a ver com o que foi produzido no século XX. Então, é o período de alguns ismos, né? Decadentismo, expressionismo na pintura, e no caso, esse decadentismo é uma discussão, a palavra decadente pode parecer meio pejorativa, né? Está inscrita no âmbito do simbolismo, né? Então, por que um texto do decadentismo é estratégico para uma primeira leitura no curso de letras? Porque, na minha cabeça, a discussão estética que é feita ali funciona muito bem. Depois vocês vão me dizer se para vocês também é assim, se vocês também aprovam esse texto como um momento de parar para pensar o que é a beleza na arte e na vida. A questão é essa. Já disse que o sujeito, né, em questão, o Dorian Gray, o protagonista, é um modelo, né, ele é belíssimo. Então, tem a questão da beleza pessoal, efêmera, né, e aí tem a questão da beleza artística, menos efêmera, que tende a permanecer. Né? E se vocês conhecem um pouquinho o argumento, né, o roteirozinho da história, o que acontece nesse romance do Oscar Wilde é a inversão disso. Né? O Dorian Gray posa para esse retrato e nunca mais ele vai envelhecer, ele vai permanecer, é um traço meio fantástico, né, da obra, ele vai permanecer jovem sempre. E, ao contrário disso, o retrato que foi feito dele, a obra de arte, vai envelhecendo. Então, a partir dessa ideia, o rendimento é bem interessante. Né? E aí tem toda a história da degradação desse sujeito, né? O belíssimo que ele mostra por fora tem como correspondente tudo que vai piorando dentro dele, né? Tornando o Dorian Gray um sujeito eu ia dizer com quem não gostaríamos de conviver, não é verdade, né? Muitas pessoas talvez gostassem de conviver com alguém assim, mas quem não leu vai ler, né? E a gente vai discutir tanto essa questão para a qual eu direciono um pouco a leitura de vocês, né? De prestar atenção no que se diz sobre a beleza ali, mas tudo o restante, né? Um romance com várias personagens, com mais de um núcleo ali, e não é tão extenso assim, vocês com certeza conseguem ler até o dia 15 de outubro, dia do professor, inclusive. Dia 19 de outubro, conceito e funções da literatura, e a gente retoma justamente a partir do que a gente tenha visto lá na narrativa do Oscar Wilde. Se a arte, a gente vai focar mais em literatura, claro, mas as discussões desse tipo valem para qualquer arte, né? Para pintura, para escultura, para música. Né? Quais são as funções da arte? Ela tem mesmo funções? Então, vou indicar para vocês leitura teórica e tal, para pensar sobre o que é, afinal, um objeto artístico, né? E eu costumo pensar a partir de um teórico italiano. Isso vai ser uma leitura sugerida, não necessariamente vocês vão precisar ler o texto que explora essas dimensões do objeto estético, né? Mas a arte como um fazer. Então, a literatura, por exemplo, é nossa arte, né? Ela faz alguma coisa, ela traz algo de novo para o mundo, algo que o mundo não tinha. Né? Essa é uma das dimensões. A outra, mais espontânea, talvez, de reconhecimento, é que a arte é uma forma de conhecimento. Ela representa alguma coisa está representada na arte literária, ela imita alguma coisa que já existe. Então, a diferença é sutil, mas nem tanto, né, entre a arte como um fazer, uma técnica que traz uma coisa nova para o mundo, a arte como uma forma de conhecimento do mundo. Né? Eu leio romance, eu apreendo como eram os hábitos de uma sociedade de outra época, ou eu aprendo melhor a imaginar como vai ser uma possível sociedade futura, utópica ou distópica. Então, é uma forma de conhecimento. Né? E a arte e a literatura como forma de expressão, algo que não pode se calar, algo que move o artista a executar, né?
trabalho de criação artística. Então, esses conceitos e outros entram aí nas duas aulas, dia 15 do dia 19, que tratam de conceito e funções da literatura. No dia 19, a leitura vai ser um texto fundador da teoria literária, que é um fragmento da Arte Poética de Aristóteles. Então, Aristóteles e Platão são os pais da teoria literária, são os pais do pensamento ocidental, e Aristóteles, os dois, né? Platão e Aristóteles pensaram bastante sobre os poetas, sobre o que faz a arte, né? Ou como o homem faz arte. A gente vai ler alguns fragmentos da arte poética. No dia 22 de outubro, a gente inicia as leituras, são 3 aulas seguidas, cada uma com um capítulo do livro 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. Não é exatamente uma ficção, é um texto teórico de Humberto Eco, que é um grande romancista, que é um grande teórico da comunicação, foi, né, falecido. Mas esse texto, embora seja muito mais teórico do que propriamente, não é uma ficção, é um texto teórico, mas o Humberto Eco tem uma dicção bastante, digamos assim, está sempre cativando o leitor, né? O texto dele tem algo de literário, tem bastante de literário. Então, são capítulos em que ele discute as relações entre a realidade e a ficção. Né? Por que a gente gosta de acreditar, gosta de ler ficção, mesmo sabendo que nada daquilo é verdade, é realidade? Né? De uns tempos para cá, ao longo dessas aulas, acabam sempre entrando discussões relacionadas a fake news. Né? É algo que eu preferia que não fosse assim, mas não tem como evitar, né? Discurso. Isso e uma outra característica, né, que é muito dos nossos dias, especialmente no Brasil, né, de, enfim, confundir ficção e realidade de propósito ou desavisadamente, né? Quando a gente lê uma ficção, o Retrato do Dorian Gray, a gente sabe que o Dorian Gray não existiu, ou mesmo que tivesse existido um Dorian Gray, aquele da ficção do Oscar Wilde não seria o mesmo da suposta pessoa que tivesse vivido, mas não viveu, tá? Nenhum sujeito chamado Dorian Gray naquela época. Por que a gente lê? Tá? Quais são as motivações que fazem com que, em vez de ler notícias, em alguns momentos a gente prefira a ficção? Tá? Para quem já gosta até mais do que de obras mais realistas, de obras de fantasia, essa discussão assume outras características, né? Todo aquele tempo que se gastou lendo e aproveitando Harry Potter, ou as Crônicas de Nárnia, ou Tolkien, né? Até onde vai, né? A crença na ficção. Mas, em alguma medida, quem lê ficção está acreditando naquilo, no plano possível da crença, né? Naquilo que é imaginário. Então, o Humberto Eco discute miudinho essas coisas e, num dos capítulos, discute sobre os riscos, né, de pessoas que leem a ficção como se fosse realidade. E o vice-versa, né? Ler a realidade como ficção é perigoso, ler a ficção como realidade também é perigoso, e a discussão dele não é sobre fake news, mas acaba tocando nas bordas disso em vários momentos. Então, esses capítulos seguidos vão ser lidos, as leituras para dia 22, 26 e 29 de outubro. Além disso, nesses dias tem as atividades e tal. E então, o nome do ponto, né, do programa é Natureza do Texto Narrativo Ficcional. 5 de 10, claro que não é 5 de 10 sexta-feira, corrijam mentalmente aqui, 5 de novembro, né? Constituintes ficcionais. Aí a gente entra numa parte um pouco mais técnica, enredo, personagens, tempo, espaço, são categorias que são vistas, ainda que en passant, né? Tanto no ensino fundamental como no ensino médio, como elementos para explorar as obras de ficção. E aí, nesse dia, a partir desse dia, a gente vai focar um pouco nessas
questões mais miúdas, mais de técnica para análise de textos em prosa. E o primeiro conto que nós vamos analisar é As Margens da Alegria, do Guimarães Rosa. Em novembro aí vocês vão ter a Semana de Letras, e no dia 16 a gente continua com os constituintes ficcionais e vai focar no foco narrativo. Quem conta a história? A partir de que ponto de vista a história é narrada? Então, tem lá a indicação do texto teórico, ponto de vista na ficção, e aí mais algumas leituras de mais alguns contos do Guimarães Rosa, do Luiz Vilela, do Rubem Fonseca. Depois vocês vêm com menos pressa. Ainda continuando nessa questão da técnica de construção do texto literário, do texto de narrativa, né? No dia 19 entra a discussão sobre como as personagens falam, quando não é um narrador que está falando, se expressando na narrativa, como acontecem as falas, digamos assim, em que se cede a voz para as personagens. Então, pode ser discurso direto, discurso indireto livre, blá, blá. É isso o item principal desse dia, com leituras de contos da Clarice Lispector. E aí, em novembro, a gente vai olhar com bastante atenção para várias coisas aí relacionadas à Clarice Lispector, porque a leitura maiorzinha, após o Retrato de Dorian Gray, é Da Hora da Estrela. Alguns chamam de romance, outros chamam de novela, de tão curto que é esse romance, né? Romance de 1977, da Clarice Lispector. Mas, então, para vocês entrarem em contato com o texto dela um pouco antes disso, a gente vai ler 3 contos do livro Laços de Família, né? Amor, A Menor Mulher do Mundo e O Búfalo. Aí, antes do romance A Hora da Estrela, ele vai ser lido à luz desse texto que a gente vai ver no dia 23 de novembro, que é O Direito à Literatura, do Antônio Cândido. Então, é um texto teórico, é um texto que traz questões sociais, né, de como a sociedade recebe a literatura. E isso vai entrar em diálogo com aquilo que a protagonista da Hora da Estrela, uma das dificuldades dela, né? A Macabeia, uma nordestina que migrou para o Rio de Janeiro e que se sente muito perdida naquela cidade. E a Macabeia tem muita dificuldade com palavras, e, muito ironicamente, a Clarice Lispector bota ela numa função profissional de datilógrafa, justo alguém que mal e mal sabe o suficiente para ler, né? Para ler. Algum aluno já disse que a Macabeia é uma analfabeta funcional. Não sei se dá para classificar ela assim, porque, afinal, ela é uma datilógrafa. Mas, enfim, um dos muitos temas dessa história, na Hora da Estrela, é a relação difícil da Macabeia com as palavras. E aí a gente vai fazer uma aproximação entre o que o Antônio Cândido diz sobre todo mundo tem direito à literatura, né? Mas alguns não conseguem chegar até ela, né? Por quê? Como chegar com a literatura até as pessoas? Como as pessoas chegam precariamente, às vezes, até o texto literário. Então, esse tema vai nos ocupar ali no finalzinho de novembro, nessas 2 aulas que são referentes aos pontos do programa. Um é as relações literatura e sociedade, o outro é as relações literatura e ideologia. Então, veremos isso lá para frente. Depois, vocês já terão lido, né, exemplos de contos, de romance, de novela. Aí é que a gente vai ver, talvez, mas é de propósito, né, que eu coloquei depois aquilo que talvez mais espontaneamente tivesse vindo antes, né, a teoria das formas narrativas, a teoria de quais são os gêneros, não só narrativos, desculpem, a teoria dos gêneros, né? Então, a poesia, o teatro e as narrativas.
um pouco de teoria dessa parte vai vir depois do contato com vários textos, né? Então, está lá no dia 30 de novembro a questão dos gêneros literários, com a leitura de um texto teórico de Anatol Rosenfeld e com a ênfase ainda nesse dia nas formas da narrativa, epopeia, romance, conto e novela. Aí no dia seguinte, um pouquinho de poesia, muito pouquinho, ainda mais que é uma sexta-feira, que tinha caído numa terça-feira, com essas mudanças que eu fiz por conta de não ter tido aula na semana passada. Vai ser muito pouquinho sobre o gênero lírico e sobre o gênero dramático, né? Poesia e teatro, mas para não ficar faltando, pelo menos. Né? E aí a gente volta para a narrativa com 2 textos de teoria do conto, né? Que elas ajudam, não porque o conto seja mais importante, ou seja, né, mais importante que a poesia, não. Eu já expliquei no início que a ênfase da introdução aos estudos literários 1 é a análise de narrativas, né? Então, por isso, a poesia e o teatro ficam um tanto quanto escanteados. E por que tantos contos? Porque contos vocês podem ler com facilidade 3 ou 4 em 1 hora, ou 25 em 1 hora. A gente vai trabalhar um pouquinho também com mini contos. Então, esses textos de teoria do conto são para aprimorar aquelas questões referentes à análise de textos literários em seus mais diversos aspectos, né? De técnica, para chegar no conteúdo, né? Se fala da técnica, mas o que se quer alcançar é uma compreensão mais profunda, né? Uma ampliação das possibilidades de interpretação, e isso a gente vai começar meio logo, inclusive, né? Hoje eu vou ler junto com vocês o primeiro texto que vamos analisar na aula que vem, que é um conto, um conto bastante curto, bastante breve. Então, os textos de teoria para análise de conto que a gente vai ler mais para frente, um é do Julio Cortázar. Então, hoje eu vou apresentar, reapresentar, quem já conheça, né, o escritor argentino Julio Cortázar, por meio de um conto curtinho dele. E depois a gente vai ler um texto chamado Alguns Aspectos do Conto. E aí vai analisando contos do Mário de Andrade, né? Depois contos de outros autores, e mais um texto curto de teoria do conto, é a Tese sobre o Conto, do Ricardo Pilha. Por acaso, um outro escritor argentino que também escreveu sobre como escrever contos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Avaliação. Já que a ênfase é nas análises, né? Na análise e interpretação da obra narrativa, é isso que vai ser avaliado. Se estivéssemos no presencial, além disso, teria também prova presencial, de todos esses aspectos teóricos. Mas eu optei, na primeira vez que eu ofereci a disciplina, eu achei que funcionou bem, por eliminar essa parte. Eu não vou fazer prova síncrona, né? Eu vou avaliar vocês por meio de análises de textos literários, análise de contos, né? Em geral, análise de contos que vocês vão apresentar em 2 momentos diferentes. Apareceu, e eu não dei ênfase para isso, mas vejam lá, dia 23 de novembro, é avaliação 1. Vejam que é diferente a atividade, né? A atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é para avaliar a frequência, né? Para computar a frequência, digamos. Eu não faço chamada, não consigo nem saber exatamente quem está assistindo às aulas síncronas, e a frequência é tirada a partir da quantidade de atividades que vocês entregarem. Aí as avaliações é que valem nota. São 2 apenas. Uma para ser entregue no dia 23 de novembro e outra para ser entregue no dia 10 de dezembro. A gente vai falar bastante sobre essas análises depois, mas
O importante é saber que é isso, né? As duas, a avaliação 1 e a 2 vão ter o mesmo peso, soma, divide por 2 a nota e vocês têm a média. Tá? A diferença entre a análise que vocês vão apresentar como análise 1 e a seguinte é que na primeira eu não vou exigir que vocês façam citações dos textos teóricos trabalhados na disciplina. Já na segunda, eventualmente pode vir a ser até a mesma que vocês já tenham feito lá na análise 1, né, o mesmo conto, estender a análise daquele conto para algum diálogo ou alguns diálogos com o material que tenha sido trabalhado. Tá? Então, a diferença é essa. A primeira pode ser mais... Não é que seja intuitiva, né? Quando a gente chegar lá, vocês vão ver que, por mais que sejamos intuitivos, e os bons leitores mais ainda, e quem está no curso de letras em geral é bom leitor, todos são bons leitores, com certeza, senão não estariam no curso de letras. Mas aquilo que a gente às vezes pensa que é intuição, que não seja impressionismo, né? Porque a gente terá falado sobre as características mais técnicas da constituição de uma narrativa, e aí vocês vão calibrando, né, aquilo que vocês já sabem fazer, que é ler o texto, abrir o texto para muitas possibilidades, com fazer isso também pensando, não pelas terminologias, né? A gente vai se deparar com terminologias de um ou outro teórico, né, para falar discurso indireto livre, ou narrador, onisciência seletiva múltipla. Né? Eu poderia ter escolhido outros teóricos que chamassem essas coisas por outros nomes e não faria muita diferença. Mas o importante, então, é encontrar novos caminhos, né, além daqueles que vocês já conhecem, para ampliar em vocês, né, na percepção de vocês, a potência dos melhores textos literários. Né? Falaremos bastante sobre avaliação, como vocês viram, né? Lembrando ali, a primeira a ser entregue é só no dia 23 de novembro. Então, estão construindo, né, esse jeito de escrever texto na universidade, para aqueles que estão começando efetivamente como calouros, né? Imagino que boa parte de vocês é o primeiro curso universitário que vocês fazem, então, um pouco por conta disso e por conta da pandemia, na verdade, o timing é o mesmo de quando tem aula presencial, né? Cerca de 2 meses depois do início das aulas é feita a primeira avaliação, mas é claro que no presencial, que é mais extenso, enfim, é diferente, no mínimo é diferente a distância temporal entre a primeira e a segunda avaliação, primeira e a segunda provas, né? Aqui vai ficar uma um pouco perto da outra, mas é de caso pensado, né? Justamente para que nas atividades que eu vou devolvendo para vocês com comentários e tal, vocês vão se acostumando com esse tipo de produção de textos, digamos assim. Para aqueles que já têm experiência em outros cursos, que já são formados em outra graduação, ou eventualmente até em outra pós-graduação, ou que são alunos de pós-graduação, consta ali que tem 2 alunos de pós-graduação inscritos na disciplina, também imagino que haverá proveito em trabalhar desse jeito. Não? A frequência, como eu já falei, será avaliada com atividades de exercício de escrita. Eu vou ler o que está escrito ali. 8 atividades de exercício de escrita alternados entre as seguintes modalidades, com diferentes graus de complexidade. Resumos, fichamentos de textos teóricos, né, que é a atividade mais óbvia numa disciplina deste tipo. Análise de obras ficcionais, com ou sem aproveitamento obrigatório do conteúdo dos textos teóricos. Exercício de escrita criativa, coloquei no singular porque vai ser uma das 8 atividades. Eventualmente a reescrita, né, do mesmo texto, quando for algo mais complexo, como também valendo frequência para algumas aulas e para mais algumas aulas, né, quando vocês reescreverem. Dentre os critérios de avaliação, será levada em conta a pontualidade na entrega das atividades.
Então, eu espero que funcione bem. Eu ainda não trabalhei com o Teams para isso, né? No semestre passado eu acabei não dando aulas, semestre letivo passado, né? Mas quando eu dei a introdução aos estudos literários 1, eu trabalhava com outra plataforma, mas me disseram que agora o Teams está funcionando direitinho e elimina a necessidade de a gente se comunicar por e-mail. Espero que funcione realmente desse jeito, né? E que então todas as atividades vocês enviam, eu já imediatamente sou notificada, né? Fico sabendo quem enviou quando, e assim a gente vai seguindo, e como é uma questão de avaliação de frequência, é importante a pontualidade. De toda forma, que fique bastante claro, não deixem de entregar porque não é mais o dia. Tá? Melhor entregar um dia depois, 2 dias depois, um mês depois, do que não entregar. E eu ainda não fiz o cálculo matemático exato para vocês, mas assim como vocês podem faltar nas atividades presenciais a 25% delas, vocês também têm direito a... Vocês não vão ser reprovados por frequência se deixarem de entregar uma pequena parte, né, correspondente a 25% dessas atividades. Então, em geral, acaba que os alunos acabam entregando 6, 7, né? Mas, claro, acho que é mais proveitoso entregar todas, né? Fica essa observação, né? É uma questão de frequência, vocês podem pular aí uma ou duas atividades dessas que não vai ter prejuízo. Bibliografia. Eu coloquei como bibliografia básica os textos que já foram aparecendo lá na proposta, no calendário, e além desses tem o foco narrativo da Lígia Chiappini Leite. Os outros todos já foram mencionados, esses autores, né? Aristóteles, Antônio Cândido, próprio Júlio Cortázar como teórico, Terry Eagleton, professor inglês, Umberto Eco, italiano, Norman Friedman, a Lígia Chiappini brasileira, Ricardo Pilha, argentino, e o Anatol Rosenfeld também. Na bibliografia complementar, fica aqui, está lá na ficha 2, né, alguns manuais de teoria literária, uns mais tradicionais, outros menos. Tem também um dicionário de termos literários. Eu tenho esses livros em casa, então eu não procurei online, eu não sei o que está disponível, né, o que não está, mas a gente vai conversar e na sequência vocês verão o que é que vocês sentem vontade, podem comprar ou baixar ou ter para vocês de uma forma mais completa. Fica a dica lá embaixo dos livros da série Princípios, da editora Ática. São bem pequenininhos, bem didáticos, e vários deles, um deles é o foco narrativo da Lígia Chiappini Leite, e outros são teoria do conto, a personagem, o enredo. Eu imagino que devem circular. O foco narrativo, com certeza, eu vou mandar para vocês, mas com certeza é fácil de encontrar online também. Eu imagino que todos eles, hoje, depois de tantas e tantas aulas no online, né, ao longo deste ano e meio, que eles já circulavam com alguma frequência, devem continuar circulando. Não sou muito... Não entendo muito disso, né, dos sites, dos que são mais dentro da lei, dos que são mais fora da lei, mas os recursos estão aí. Se fosse algum tempo atrás, eu não enviaria para vocês um retrato de Dorian Gray. Deixa eu voltar lá no retrato de Dorian Gray para dizer que o que eu vou enviar, ou que está disponível no Teams, é uma tradução que não é a melhor, é uma que algum aluno em algum momento me enviou, tendo baixado da internet. Tá? Então, procurem aquela que vocês querem ler. Se souberem ler em inglês, leiam em inglês. Se souberem que é o texto original, né? Oscar Wilde escreveu em inglês.
Agora me ocorreu a diferença entre inglês e irlandês. Enfim, detalhes. De preferência, tem um livro, né? Eu acho sempre melhor do que ler na tela, mas a gente fala isso talvez por ser de outra geração e talvez por um preciosismo, né? Esses livros, A Hora da Estrela e O Retrato de Dorian Gray, são aqueles que valeria a pena comprar, ter de alguma forma. Tem várias coisas no chat e tem a Áurea levantando a mão. Agora que eu vi que tinha coisas no chat, Áurea, diga. Professora, no caso de comprar o livro do Oscar Wilde, tem alguma tradução que a professora indique? Que comentou que essa que tem disponível não é exatamente a melhor? Alguma edição, editora, não sei quais que estão no mercado? A gente fala sobre isso na próxima aula, tá? Mas eu não vou indicar porque eu, na verdade, eu não fiz uma comparação tão miúda assim, não para dizer essa é melhor do que a outra. Mas vou comentar alguma coisa sobre isso, se não na próxima aula, na outra. De preferência na próxima aula, porque vocês têm uma leitura um pouco mais extensa e é a primeira. Deixa eu até anotar aqui, senão depois fazer os comentários. Mas já adianto que não vou dizer assim, leiam essa. Não? Então, só fazendo a observação que aquela que eu vou enviar não é por ser a mais indicada, né? Tem edições bilíngues também, é um livro que circula muito e que é fácil de encontrar em sebo, e então fica essa meia dica, né, que vai ser completada na sequência, sobre as traduções. E sobre A Hora da Estrela não tem esse tipo de observação, né? Uma coisa importante é que não vale texto simplificado. É que não vale, né? Como é que eu vou saber qual vocês leram? Mas tem mais de uma versão simplificada em português. Eu não sei como é que nas edições atuais, eu tenho coisa que é muito antiga, aparece essa explicitação de que o texto foi simplificado para ser usado em ambiente escolar ou coisa assim. Talvez, às vezes, isso nem seja explicitado, né? Mas como é que vocês vão saber? Tem que pesquisar mesmo no Google, pela editora. Se for uma editora honesta, na verdade, esses, né, que são feitos simplificado para ensino, vai estar em algum lugar, né? Se for um livro físico, com certeza. No online, na internet, que eu não sei como é que são apresentadas todas essas referências, né? Mas a gente também usa como espaço de troca desse tipo de informação, tanto as aulas quanto o próprio Teams, né? Alguém que encontrar alguma versão apócrifa, não é apócrifa, né? É isso, de versão simplificada do texto, avisa, né? Para que outros não sejam enganados. O texto já é bem curto, não tem necessidade nenhuma de ler em versão simplificada, né? É curto e, além disso, sempre digo, o Oscar Wilde tinha uma imaginação muito fértil e tal, ele não era um prosador, ele era um dramaturgo, ele escrevia peças de teatro e escrevia poemas belíssimos, mas o forte dele era o teatro. Então, se tem alguma coisa que às vezes me faz pensar, será que é um bom exemplo de romance, né, para os alunos de letras? Porque ele, na verdade, tem muito de peça de teatro, tem muitas falas, as personagens falam o tempo todo, o que torna a leitura super rápida, né? O que torna a leitura bem simples, talvez, né? Fácil. Interessam as questões que estão sendo discutidas e esse fundo, né, profundo, esse fundo profundo da discussão estética que está lá. E de uma forma muito irônica, né? Eu gosto muito desse texto, Retrato do Dorian Gray, mas ele é lido velozmente, né? Ele é escrito de uma forma que possibilita que seja lido com velocidade. Deixa eu ver o que tem no chat. Vamos encontrando e compartilhando na hora do café, isso mesmo, na hora do cafezinho. Eu encontrei alguns online, posso mandar se quiserem. Podemos fazer um grupo, né? E aí, quando a Maria Fernanda fala em fazer um grupo, está falando em fazer um grupo de what?
Adaptei Isso, prof. Isso Oi? era a ideia. Essa era a ideia, fazer, se eu quiser eu posso fazer aqui e eu mando o link, daí é só entrarem pelo link. Posso dar uma ideia? Dava para fazer uma pasta no Google Drive para ir jogando esses arquivos e daí só compartilhar, ou no Google Drive, ou no OneDrive, enfim, e daí só compartilha o link da pasta do Google Drive também. E, assim, desculpa a pergunta, mas é porque eu não sei mesmo. Qual seria a vantagem de fazer isso lá? Ah, porque vocês podem mandar, né? Enquanto que E daí todo mundo pode editar e todo mundo tem o acesso o tempo inteiro. Aqui pelo no Teams, a Teams gente isso também não é possível? Eu acho que é possível, sim. Pelo menos quando a gente está na equipe, tem como editar, não tem? Tem, ó. Aqui mesmo eu tô com a pasta aberta, tem a opção de carregar, dá para você criar pasta e mandar arquivo também. Ah, daí facilita ainda mais, né? É que eu não Eu acho, é que tem algumas coisas que são configuradas para apenas os professores usarem, mas tem muitas outras que os alunos usam. E eu já deveria saber quais, mas ainda não sei, vamos pesquisando juntos. Mas a Maria Fernanda é animada para essas coisas. Que tal você tentar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que eu posso, se o pessoal topar, eu posso criar o grupo aqui, e aí só o pessoal ir entrando. E eu acho que referente a adicionar os livros e tal, os PDFs que a gente for achando durante o decorrer do semestre, acho que é bem tranquilo a gente se acrescentando aqui no Teams, né? Então, você poderia fazer isso por amostragem, até a próxima aula. Se funcionar, daí a gente já sabe que todo mundo consegue, né? Uhum, perfeito. Se Mesmo quiser, que... prof, eu acho que eu consigo agora. Só compartilhar a tela aqui e mostrar como faz, porque é bem tranquilo mesmo, é bem intuitivo. eu imagino que sim. Eu estou bem feliz de ter migrado para o tal do Teams, que naquele momento que a gente se conheceu ainda não estava tão disponível, digamos, né, como agora. Então, eu acho que eu vou, então, parar com o meu compartilhamento e você começa com o seu. Mas você vai compartilhar um arquivo aleatório, né? Isso, basicamente é só para mostrar ali no Teams onde estão os arquivos, como faz para a gente adicionar, é isso? Essa é a ideia? Um bocado, eu teria que abrir o Teams agora, enquanto está... Não, não precisa, prof. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, só um minuto. Eu não consigo. Daí aqui a professora teria que habilitar eu como host. Mas assim, prof, eu faço os prints de como que faz e mando no grupo do WhatsApp, que fica bem mais tranquilo. Porque é bem intuitivo mesmo. Daí eu faço indicação onde que posta. Mas qual que é o grupo de WhatsApp a que você se refere? A gente vai criar. Essa é a intenção. Hoje tem 28 participantes, né? A turma, como eu falei, tem 49, né? Um grupo de 49 é um grupo meio grande, mas se você tem essa disposição, como é que você faria? Posso criar o grupo aqui, daí eu mando o link para a galera entrar aqui no chat do Zoom mesmo. Quem não conseguir entrar, daí a gente vai conversando, ou também eu posso mandar o link no grupo dos calouros e avisar, olha, essa aqui é a turma tal, se quiser entrar, é só clicar lá e entrar. É bem simples para isso, para fazer isso. Então tá, é mais uma possibilidade, né? O meu único receio é esse que já tem o Zoom e o YouTube, e mais o Teams, né? Então, quando falar no Google Drive, mais o WhatsApp e tal, neste momento parece que a universidade caprichou bastante, né, no manejo do Teams. Eu aqui estou começando agora com isso e que quase tudo dá para fazer por lá, assim como muita coisa dá para fazer pela UFPR virtual. Vocês, imagino, estão tendo aulas com outros professores lá, mas eu confesso que não me adaptei naquele ambiente. Mas ficamos assim, então. Não sei se precisa de votação ou se fica valendo a sugestão. Acho que não, né? Algumas cabecinhas, se você tem essa disposição, você começa. O meu contato telefônico você já tem, né? Uhum. E aí você manda esse link no chat hoje mesmo? Agora, vou mandar aqui, já copiei, mandar aqui. Aí só clicarem nele e vai entrar direto.
Isso, exatamente, Thiago. Só colocar aqui o pessoal entrar, Acho que vai só de direto colocar pro o link grupo. do Zap aqui já dá boa. Ai, vocês são tão espertos, porque o chat fica salvo na equipe do Teams. Não. Este chat não fica salvo na equipe do Teams, porque nós estamos no Zoom. E, não sei, e acho que ele não fica visível. Eu vou fazer o upload desta gravação para o YouTube. Mas o chat, eu não me lembro se fica visível lá. Aquela coisa, né? Vamos concentrar. Nós vamos conseguir ler o retrato de Dorian Gray. Vai dar boa, né? Vai dar certo esse negócio. Mas, Tiago, então, é isso, né? Não é esse o caminho exato, mas há o caminho, e a Maria Fernanda, então, já passou esse link, onde ela vai abrir para que vocês, quem encontrar arquivos que interessem para a turma, disponibiliza lá. Essa é a ideia, né? Não é a ideia de mais um grupo para bom dia, boa noite, de figurinhas animadas, né? Que são bonitinhas, mas têm o seu lugar, a sua hora e a sua vez. Então, professora, oi. licença. Nós temos o grupo do Letras Português Noturno e eu já tinha achado alguns livros que estavam nas referências e eu estou enviando alguns lá no grupo. Eu posso encaminhar também para esse grupo de introdução aos estudos literários, se as pessoas não conseguirem acessar aquele. Eu não sei qual que é o melhor. Ótimo. Se eu envio tudo para aquele, eu deixo nesse dos calouros? Eu também quero, eu não estou no grupo dos calouros. Ah, não, eu envio. Porque Tá se bom. for mesmo da bibliografia básica, os que são da bibliografia básica, a obra completa, assim, a parte que vocês precisam ler, é claro que eu já digitalizei e vou enviar, e inclusive já coloquei, né, na pasta. Mas às vezes é a obra completa, e a obra completa interessa, né, além daquele fragmento que eu digitalizei. Então, quando você fizer isso, eu vou fazer uma triagenzinha, mas provavelmente vários desses materiais eu mesma colocar no Teams. Ah, Então, não, tudo bem. Então, te agradeço muito. Tá, imagina. Mais algum colaborador voluntário? Adoro colaboradores voluntários. Estou vendo as telas aqui. Não chegou muito mais. Então, acaba que, Maria Fernanda, você não vai compartilhar a tela agora, né? Fizemos desse outro jeito. Se alguém puder invitar... como é que é isso? Eu acho que ele está se referindo ao grupo de letras português noturno, que acho que foi a Monique que comentou. Ah, tá. Entendi. Entendi agora. Então, vamos para o compartilhamento dos slides. Para um texto literário aparecer, né? Está demorando bastante para aparecer literatura nesta aula. Leituras para a próxima aula. Esse texto que vai ser lido agora, a continuidade dos parques, vai ser discutido na sexta-feira. E o outro é Serpentes e Caveiras, do Ítalo Calvino, e eu vou mandar no Teams com mais evidência, né? Tirar lá da pastinha. Apareceu para vocês, né? Compartilhamento, já apareceu? Isto. Então, vamos lá. Leitura de um texto aqui em português, eu vou mandar para vocês em português e em espanhol. Não vi ninguém dizendo que é aluno do espanhol. Que pena. Vários textos que vão ser trabalhados são de autores de língua espanhola. Então, esse é um conto do Júlio Cortázar, Continuidade dos Parques. Começara a ler o romance dias antes. Abandonou-o por negócios urgentes, voltou à leitura quando regressava de trem à fazenda. Deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo desenho dos personagens.
Essa tarde, depois de escrever uma carta a seu procurador e discutir com o capataz uma questão de parceria, voltou ao livro, na tranquilidade do escritório que dava para o Parque de Carvalhos. Recostado em sua poltrona favorita, de costas para a porta que o teria incomodado como uma irritante possibilidade de intromissões, deixou que sua mão esquerda acariciasse de quando em quando o veludo verde e se pôs a ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. A fantasia novelesca absorveu-o quase em seguida. Gozava do prazer meio perverso de se afastar linha a linha daquilo que o rodeava e sentir ao mesmo tempo que sua cabeça descansava comodamente no veludo do alto respaldo, que os cigarros continuavam ao alcance da mão, que além dos janelões dançava o ar do entardecer sob os carvalhos. Palavra por palavra, absorvido pela trágica desunião dos heróis, deixando-se levar pelas imagens que se formavam e adquiriam cor e movimento, foi testemunha do último encontro na cabana do monte. Primeiro entrava a mulher, receosa. Agora chegava o amante, a cara ferida pelo chicotaço de um galho. Ela estancava admiravelmente o sangue com seus beijos, mas ele recusava as carícias, não viera para repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um mundo de folhas secas e caminhos furtivos. O punhal ficava morno junto a seu peito e debaixo batia a liberdade escondida. Um diálogo envolvente corria pelas páginas como um riacho de serpentes, e sentia-se que tudo estava decidido desde o começo. Mesmo essas carícias que envolviam o corpo do amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo, desenhavam desagradavelmente a figura do outro corpo que era necessário destruir. Nada fora esquecido. Impedimentos, azares, possíveis erros. A partir dessa hora, cada instante tinha seu emprego minuciosamente atribuído. O reexame cruel mal se interrompia para que a mão de um acariciasse a face do outro. Começava a anoitecer. Já sem se olhar, ligados firmemente à tarefa que os aguardava, separaram-se na porta da cabana. Ela devia continuar pelo caminho que ia ao norte. Do caminho oposto, ele se voltou um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu por sua vez, esquivando-se de árvores e cercas, até distinguir na rósea bruma do crepúsculo a alameda que levaria à casa. Os cachorros não deviam latir, e não latiram. O capataz não estaria àquela hora, e não estava. Subiu os 3 degraus do pórtico e entrou. Pelo sangue galopando em seus ouvidos, chegavam-lhe as palavras da mulher. Primeiro uma sala azul, depois uma varanda, uma escadaria tapetada, no alto 2 portas. Ninguém no primeiro quarto, ninguém no segundo. A porta do salão e então o punhal na mão, a luz dos janelões, o alto respaldo de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem na poltrona lendo um romance. É um conto antológico bastante conhecido, né, do Julio Cortázar, e sobre o qual vocês deverão pensar um pouco, né, o que essa história, talvez essas histórias, suscitam em vocês, e a gente vai conversar sobre isso na sexta-feira. Está ali a indicação do tradutor, Remy Gorga Filho, e alguns dados, né? Cortázar viveu de 14 a 84, né? 1914 a 1984, e o livro em que esse conto foi publicado é do final dos anos 1950, né? 1959. Aí eu convido vocês a pensarem sobre esse conto a partir de 3 perguntas um tanto quanto simplórias. Quantas personagens tem o conto? Trata-se de uma narrativa fantástica? Faço essa pergunta basicamente porque Julio Cortázar escreveu bastantes narrativas do fantástico, do insólito, que não é totalmente
do mundo da fantasia, digamos, né? A gente vai falar em algum momento sobre literatura fantástica e o que agora tem sido denominado de fantasia. Mas, seja uma ou outra palavra, todos entendem, né, que se trata de uma literatura pouco realista, que em algum momento deixa de ser realista. Então, sob esse viés, né, daquilo que poderia acontecer na realidade, ou daquilo que desafia as leis da física, daquilo que não poderia acontecer. Por exemplo, né, um retrato ir envelhecendo sem que ninguém pinte mais nada em cima da tela, né? Como é que um homem numa tela vai envelhecer? Ou como é que uma pessoa, passados anos e anos, vai manter o seu rosto de efebo apolíneo, lindo, maravilhoso, né? Como acontece com o Dorian Gray, né? Não se sabe quantos anos ele tem lá no final da narrativa, mas muitos anos se passaram e ele conservou aos olhos de todas as outras personagens, então não é só na cabeça dele, né? Ele continuou com aquela carinha de rapaz jovem. Então, às vezes a narrativa não tem muitos elementos fora do realismo, mas tem um, é o caso do retrato do Dorian Gray, que é central e que é uma impossibilidade, né, das leis da natureza. Nesse conto, pensem, né, para a próxima aula a gente voltar ao assunto, né? Tem alguma coisa de fantástico? Vocês perceberam na primeira leitura? Perceberão na segunda leitura alguma coisa que desafia o realismo? E a outra pergunta, aquele personagem identificado como capataz, né? Qual a importância dele? Qual a importância dele estar ou dele não estar? A partir dessas perguntinhas, a gente vai começar a explorar esse conto um pouco mais. E aqui está a atividade 1. Tá? No calendário, eu informei que só na sexta-feira eu indicaria a atividade 1, mas ela está aqui para que vocês tenham uma ideia de que tipo de atividades, né, vocês vão fazer. Então, isso só vai fazer sentido na sexta-feira, mas apresento para vocês a proposta da atividade 1. A gente vai ler um texto chamado Serpentes e Caveiras, né? Vocês deverão ler para sexta-feira, e é sobre ele que vocês vão escrever. Tem lá um personagem chamado Palomar e um outro personagem que é um amigo dele, né? Que não tem nome na narrativa, é identificado como amigo mexicano. E aí eles pensam de formas diferentes sobre aquilo que acontece no conto Serpentes e Caveiras. Então, a proposta é esta. Com que atitude você se identifica? A do amigo mexicano de Palomar, que tudo interpreta, ou a do professor, a terceira personagem da história? São 3 personagens, Palomar, um amigo, e um professor também, sem nome na história. Você se identifica mais com esse amigo ou com o professor que se recusa a repassar aos estudantes qualquer interpretação ou atribuição de significado? Justifique em texto de aproximadamente 30 linhas. E aí, faço o convite embaixo de ler uma entrevista em que o autor Italo Calvino falou sobre essa narrativa, Serpentes e Caveiras, né? Então, por que eu estou jogando tudo isso para vocês agora na primeira aula, né? A gente acabou de ler um conto, eu sei que vocês ficaram com ideias na cabeça, né? É um conto muito bem escrito, muito amarradinho, tem muita informação em poucas 2 páginas apenas, e tem algum momento que, em geral, seja o bom leitor, o ótimo leitor, o leitor não tão praticante, né, de interpretação literária, todo mundo dá um nó na cabeça em algum momento, e a técnica vai nos ajudar a identificar que nozinho na cabeça é esse, né? De onde ele estava, para onde ele foi, o protagonista do conto do Cortázar, né? Então, às vezes, as interpretações começam pelas coisas as mais aparentemente insignificantes, né? As mais bobinhas, mas tudo se soma, é linguagem, né? Tudo
se soma para um efeito final. Então, em relação ao conto do Ítalo Calvino, que é completamente diferente desse do Cortázar, né? Eu estou passando essa informação para vocês saberem, matarem a curiosidade, que tipo de atividade vai rolar, né, ao longo da disciplina, e que, em geral, vai estar no centro, né, da minha intenção, né, de convites a vocês, essas questões de interpretar, atribuir significados. Né? Um encara o conto de uma maneira, outro aluno encara de outra maneira, o professor encara de uma terceira, quarta, quinta, sexta. São múltiplas as leituras possíveis de um bom texto literário. Então, neste começo, né, da disciplina, como introdução, falei lá no comecinho, acho que ainda antes de estar gravando, né, da importância da diversidade, né? Por um lado, palavra da moda, por outro lado, uma palavra, independente de ser ou não da moda, de N significados, né? E para nós vai interessar bastante essa diversidade de interpretações. Né? O que fazer com as ideias que nos ocorrem, de concordar, de discordar, às vezes com uma personagem, às vezes com um autor. No próprio retrato de Dorian Gray, vocês vão ver que isso se coloca logo no início, né? Tem uma personagem ou uma personagem que é um ideólogo de que as pessoas, no caso, né, as pessoas que são lá, as personagens, devem aproveitar muito a vida. A palavra-chave aí é hedonismo. Então, muitos fragmentos do romance, o retrato de Dorian Gray, vão ser assim como que argumentações retóricas em prol de aproveite a vida, aproveite a beleza. Isso é o mais importante de tudo na existência de um ser humano. Uma certa insistência até nessa ideia, a partir das falas, né, do Lord Henry. A gente vai falar sobre isso depois. Mas, de novo, qual é a questão por trás, né? O que fazer com as várias possibilidades de leitura para as quais a gente é despertado, né? Normalmente é possível fazer isso mesmo no online, né? Alguém leu de uma forma, outro leu um pouquinho diferente, o outro leu muito diferente, e acaba se chegando a alguns denominadores comuns, e outras pessoas acabam, em geral, ficando frustradas. Então aquilo que eu imaginei como uma interpretação possível, a professora ou algum colega está dizendo que essa é absurda. Mas se eu, no caso, me colocando no lugar de algum hipotético leitor, como vocês são, né? Se eu li assim, é porque é possível ler assim, eu sou uma pessoa que sabe ler. Então, o que fazer com essas leituras? Algumas são mais bem aceitas, outras são recusadas. Por exemplo, em provas, às vezes, alguma interpretação é quase que totalmente recusada e a pessoa escreve num português perfeito e tira uma nota muito baixa e o professor argumenta, você não entendeu o texto, sendo que o aluno produziu um belo texto interpretativo a partir daquilo que ele entendeu. Então, é esse o assunto, né? O que fazer com aquilo que não se encaixa no que algum outro leitor, talvez mais experiente, me coloco em alguns momentos como esse leitor mais experiente, o professor, que está na Universidade Federal do Paraná desde 1990 e bolinha, né? Então, tem esse rastro. Em outros momentos, e esses são importantes, vocês vão ler alguma obra ou algum conto e depois vão consultar ou eu vou indicar algum crítico literário que escreveu sobre ele, e vocês vão concordar com algumas coisas e discordar frontalmente de algumas outras coisas. Então, esse universo da diversidade de interpretações possíveis é algo que é fascinante, né? E que está no começo da nossa disciplina, né? Num segundo momento, que não vai demorar muito, como já falei para vocês, a gente vai se ocupar mais das relações entre a realidade e a ficção, né? Com textos sobre mimesis, textos filosóficos, textos de Humberto Eco.
mas neste começo, um dos objetivos é esse, se acostumar com essa pluralidade. Eu usei diversidade, talvez fosse mais adequado para falar de várias interpretações em pluralidade, né? Que é bem-vinda, mas às vezes pode ser um pouco problemática, né? Então, é um tópico interessante, né? Em qualquer disciplina de ciências humanas, a gente vai pensar com foco na interpretação de textos literários. Pensem que isso que aparece para nós na narrativa de ficção, lá na introdução aos estudos literários 2, com poemas, se multiplica a enésima potência, né? Textos poéticos, textos de poesia são ainda mais abertos à diversidade das interpretações. Certo e errado não é muito adequado, né? Dizer leitura certa, leitura errada, mas eventualmente até essas palavras podem vir a aparecer e é bom que a gente esteja preparado para pensar, né, o que torna algo mais certo, mais perto do certo ou mais perto do errado em termos de interpretação literária. Então, é isso, né, que eu queria dizer para vocês hoje. Vou interromper a gravação agora, mas temos aí... Oi. Desculpa interromper. Você pode repetir o nome desse conto do Ítalo Calvino que a gente vai ler para o dia 5? Serpentes e Caveiras. Ah, obrigada. Mas não é exatamente um conto, é uma parte de um livro chamado Palomar. Vou explicar brevemente na próxima aula que ele é dividido em partes. É um capítulo de um livro chamado Palomar. E eu vou enviar para vocês só essa parte, Serpentes e Caveiras. Daí, se a Monique ou alguém encontrar inteiro o livro Palomar, é super bem-vindo como sugestão de leitura, né? Também nunca procurei se tem na rede disponível o livro Palomar. É um livro fininho, inclusive. E cada capítulo, Palomar vive alguma aventura diferente ou alguma falta de aventura. O Palomar é um contemplador, um ser muito contemplativo. Então, às vezes, o capítulo inteiro é sobre ele olhando como uma onda se mexe e depois vem uma outra onda e também se mexe. Não são aventuras, é um sujeito que observa as coisas. Vou falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. A entrevista do Ítalo Calvino? Vou enviar. Tá. Vou enviar. Como tudo está com uma atividade 1, em princípio, para vocês não se perderem, eu iria enviando. Mas a primeira resposta que eu gostaria que alguém me enviasse pelo Teams, quando for possível, é se você já tem acesso às pastas, porque já está tudo lá. Tá? Desses textos de que eu estou falando, eu coloquei na pasta materiais da turma Teams de vocês. Aí, se vocês acessarem de toda forma, repito, em cada véspera de leitura, eu disparo ali na conversa do Teams o texto bola da vez. Mas a entrevista é para estar lá também, né? Foi enviada junto com outros textos teóricos. Não é bem um texto teórico, mas vale como texto teórico. Vamos ver no chat mais alguma coisa. Egon, tem tudo lá. Tem tudo lá. Se refere a quê? Os materiais aparecem lá no Teams, sim. Então, os arquivos, os textos. Então, tá tudo lá. Tudo... os textos no Teams, tudinho lá mesmo. Ótimo. Viu só, Maria Fernanda, como a gente evolui de um semestre para o outro, né? Nós e a forma como a universidade também conseguiu disponibilizar um Teams completo, né? No começo da pandemia, a gente não tinha acesso a isso. Então, viu só? Para você, Maria Fernanda, e todos os colegas se animarem, né? Que as coisas não estão tão complicadas mais. Que bom. Então, eu encerro a gravação, eu encerro primeiro o compartilhamento, em seguida encerro a gravação, e vocês podem continuar mais um pouquinho, a gente conversa mais um pouco.